Olá, meus queridos amigos, sintam-se abraçados pelo amor de Jesus. O tema para a nossa reflexão de hoje é a prece do Pai Nosso. Este tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, itens 2 e 3. Essa oração maravilhosa ensinada a nós por Jesus se inicia com: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Antes da vinda de Jesus, a humanidade tinha um conceito errado de Deus. Era um Deus punitivo e vingativo, com características humanas, como cólera, a vingança, o egoísmo e o orgulho. E para acalmar essa fúria divina, eram feitas oferendas, sacrifícios de animais e até de pessoas. Os sentimentos humanos naquela época eram brutos. Somente com a vinda de Jesus e de seus ensinamentos, o homem repensa suas crenças e opiniões sobre a divindade. Jesus nos ensina sobre um Deus infinito em suas perfeições, ou seja, nos apresenta um Deus Pai. E também nos esclarece sobre as leis imutáveis e sábias deste Pai, que devemos seguir e respeitar. Ao chamar Deus de Pai Nosso, Jesus nos ensina que Ele é Pai de toda a grande família humana e não apenas de uns poucos escolhidos. Isso significa que todos são amados por Ele, sem distinção, porque Deus é todo amor e bondade, justiça e misericórdia. Jesus, ao nos ensinar a prece do Pai Nosso, nos mostrou como nos comportar diante de nossas obrigações com a lei maior. Amarmos-nos uns aos outros passou a ser um compromisso que precisamos honrar, pois Jesus nos mostrou que somos todos irmãos. Para santificar o nome de Deus, devemos agradecer todos os momentos da vida, bons ou não tão bons, porque todos esses momentos contribuem para a nossa melhora como ser humano. Santificar o nome de Deus deve ser um exercício diário. Santificamos a Deus quando amparamos nossos irmãos e quando praticamos a lei de justiça, de amor e de caridade, seguindo assim o exemplo que Jesus nos deu. E todo dia é uma nova oportunidade que recebemos de nos transformarmos em operários de Jesus. Venha a nós o vosso reino. O que seria o reino de Deus, ou o reino dos céus? Esse reino não é um lugar físico, ou um lugar de maravilhas. Esse reino é encontrado no íntimo de nós mesmos. É a busca da evolução e o aperfeiçoamento de nossas almas. O que precisamos fazer para nos tornarmos parte desse reino? Precisamos fazer a vontade do Pai, seguir e praticar os ensinamentos de Jesus, ajudar, amparar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para entrar no reino dos céus, precisamos ser justos e bons. Precisamos sempre buscar nossa evolução moral. Nós somos criaturas de Deus e esse reino está dentro de nós, porque quando fomos criados, Deus colocou em nós a semente das leis morais e divinas, que devemos seguir, alimentar e espalhar pela terra. Nós temos que cultivar essa semente hoje, para que ela floresça e se multiplique. Existe uma frase dita por Chico Xavier que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós temos erros no passado, mas também temos a possibilidade, a partir de agora, de buscar os acertos. Deus espera que todos nós ajudemos a instalar o seu reino aqui, mas para que possamos cumprir essa missão, temos que fixar os alicerces deste reino primeiro em nossos corações. Precisamos sempre nos lembrar que esse reino não é um local físico, para onde iremos para descansar e não fazer nada. Como podemos pensar em um lugar onde vamos para não fazer nada, se Deus nunca para de trabalhar por nós? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Nós somos egoístas muitas vezes e queremos exigir que a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus. Como Deus respeita a liberdade de cada um de nós, mesmo quando nós lhe negamos obediência, Deus respeita as nossas escolhas, mesmo quando escolhemos seguir pelo caminho errado. Nós sempre temos escolha. Podemos cumprir as leis de Deus pelo amor ou pela dor. Tudo depende de como vamos escolher viver a nossa vida. Deus, como Pai amoroso e misericordioso, sempre espera o melhor de nós, que busquemos a felicidade, que pratiquemos o bem e que cumpramos as suas leis com alegria. Nós não devemos esquecer que a liberdade de escolha que Deus nos concedeu pelo livre-arbítrio não deve ser usada como poder para violar as leis imutáveis do Senhor. Nosso egoísmo e nossa vaidade demonstram que somos crianças espirituais, mas isso não é desculpa para que queiramos satisfazer nossas vontades humanas, ignorando as leis de Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esse pão a que Jesus se refere na oração é o alimento para o nosso corpo físico também, porque nós precisamos das suas substâncias nutritivas para a sobrevivência. Mas Jesus nos ensina nesta oração a pedir o alimento para o corpo espiritual também. E o que seria esse pão para o corpo espiritual? É o conhecimento intelectual e moral, é o auxílio para o desenvolvimento cada vez maior da bondade, da caridade, da humildade e da responsabilidade em nós, no tratamento com os nossos irmãos e para a realização dos trabalhos voltados a Deus. Deus é infinitamente bom e justo, e as privações que nos são impostas na vida servem para nos melhorarmos e são na medida que realmente precisamos. É no convívio com o outro que nós nos aperfeiçoamos. Os recursos físicos que precisamos não devem ser conseguidos para o acúmulo de coisas supérfluas. E os recursos espirituais que Deus nos concede exige que estejamos preparados para recebê-los. Preparados como? Com a prece diária, leituras edificantes, bons pensamentos, cuidados conosco e com nossos irmãos e o cumprimento de nossos deveres com a sociedade. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedir perdão e perdoar é uma forma de nos livrarmos das algemas que nos prendem aos erros do passado. O perdão é a forma de nos reconciliarmos com a lei divina. Não devemos cair no erro de pensar que estamos sendo punidos por Deus pelo que fazemos. Esta suposta punição não vem de Deus, mas sim de nós mesmos. É a nossa consciência que, conforme os nossos atos, nos dá a resposta, boa ou não. No Evangelho, temos uma parábola, o credor, incompassivo, que diz que um rei chamou um camponês que lhe devia uma grande quantia em dinheiro e pediu que esse camponês pagasse essa dívida. O camponês explicou ao rei que não tinha condições de pagar aquela dívida naquele momento, que precisaria de mais tempo ou que o rei perdoasse a sua dívida. Explicou todos os seus motivos e o rei então perdoou a sua dívida e o dispensou. Quando esse camponês estava indo de volta para casa, ele encontrou um amigo que devia para ele também um valor, mas muito menor do que aquele que ele devia para o rei. E ele cobrou o amigo que pagasse esse valor para ele naquele momento. O amigo tentou explicar que não tinha condições de pagar, que precisava de um prazo maior, mas o camponês foi irredutível e chamou a polícia e mandou prender esse amigo que devia para ele. Os súditos do rei, que sabiam que o rei havia perdoado a dívida do camponês, vendo aquela situação, voltaram e contaram aquele fato ao rei. O rei, então,
mandou chamar o camponês de volta e disse que, como ele não havia sido benevolente com o amigo dele, assim como o rei havia sido com ele, então o rei ia mandar prendê-lo e só soltaria quando ele tivesse pago aquela sua dívida. Deus espera que perdoemos nossos irmãos, mas que peçamos perdão aos nossos irmãos por nossos erros. Mas é fácil perdoar? E pedir perdão, então? Enquanto formos rancorosos e vingativos, continuaremos sofrendo. Somente o perdão nos trará a paz e a felicidade. O Evangelho de Mateus nos traz o seguinte ensinamento: perdoemo-nos uns aos outros, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, um perdão sem limites. Até para perdoar ou para pedir perdão, precisamos trabalhar em nós. O quê? A vaidade, o orgulho, a intolerância. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja. As tentações são apresentadas a nós não para que pequemos, mas sim para nos pôr à prova, ou seja, para nos dar mais forças nos momentos difíceis, para podermos sair vitoriosos pelos testes que passamos em nossa vida e em cada existência. As tentações ou as provas são formas de aprendermos a discernir as coisas. Servem para distinguirmos o certo do errado e para nos tornar mais fortes e confiantes para continuarmos em nossa jornada rumo à perfeição. Para vencermos as tentações, precisamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos e atitudes. E se por descuido cairmos em tentação, será que regredimos? Não, jamais regredimos. Podemos, no máximo, estacionar por um tempo até que nos recuperemos da queda e voltemos a avançar. A melhor forma de nos mantermos no caminho correto é nos conhecendo cada vez mais e melhor. Quanto mais sincera for a nossa oração, mais graças ela alcançará. Ela não precisa ser feita com lindas palavras, mas deverá sempre ser feita com o coração. E para sempre seguirmos em frente em nossa luta pela educação moral e espiritual, Jesus nos deixou um ensinamento: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E para encerrar essa nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler um trecho do livro O Pai Nosso. Portanto, se hoje caminhas pensando no Pai terreno, com quem não tem mais o privilégio do convívio, ou se ages como filho abandonado, achando que não possuis família na terra, ou ainda, se decidiste desistir de valorizar a instituição honrada da família na sociedade em que vives, lembra-te de que Deus está no céu como teu Pai amoroso e perfeito, olhando por ti, e que Ele constantemente te oferece todas as oportunidades de que precisas e que mereces para que tu construas, com tuas próprias forças, a tua felicidade, em gratidão filial, sublime, por tudo quanto recebes como Filho Divino que também és. Muito obrigada, fique em paz.